Queridos, graça e paz, boa noite. Em especial, boa noite para os irmãos da Igreja Plantadores de Árvores. Deus vos abençoe. Mais uma semana, mais um domingo, mais uma oportunidade que temos para estarmos juntos. Você é amigo, meu amigo do Facebook, amigo da igreja, que segue, que curte a gente. Deus abençoe sua vida, sua família, que você também esteja com saúde, que possamos avançar, em nome de Jesus, não retrocedermos, amém? Avançando, como Paulo diz, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Avance, centímetros, metros, não é o avanço que nós gostaríamos nesse momento, mas precisamos avançar. Queria orar com você e trazer uma palavra para o seu coração, para os nossos corações nessa noite. Pai, te agradecemos por mais um dia, pela noite, pela semana que se inicia. Tem misericórdia de nós. Senhor, nós nos colocamos nas tuas mãos. Que os meus irmãos sejam abençoados. Que a tua boa mão esteja com os meus irmãos e com as suas famílias. Não só hoje, Deus abençoa a nossa semana, os nossos amigos que estão nos vendo, aqueles que ainda que irão nos ver. Deus, que o teu nome, ó Deus, que a tua bênção e a tua graça esteja sobre a vida dos meus amigos. Tem misericórdia de nós, Senhor, perdoa nossos pecados, lava-nos com teu sangue precioso e fala conosco mais uma vez no nome de Jesus. Amém. Um beijo aos irmãos aqui da ilha. Está chovendo, mas nada que não nos impeça de estarmos aqui nessa noite. Amém? Os irmãos de Itaipuaçu, enfim, todos os irmãos em Cristo Jesus sejam abençoados. Irmãos, queria ler com vocês um texto bem conhecido, está na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do verso 6 ao verso 8, que diz assim: Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida, perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Queria ler mais uma vez. 2 Timóteo 4, verso 6 ao verso 8. Quanto a mim, já estou sendo derramado como vinho na oferta de libação. O momento da minha partida se aproxima. Combati o bom combate, completei a corrida e perseverei na fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente a mim, mas certamente a todos os que amarem a sua palavra, ou a sua vinda, melhor dizendo. Irmãos, se você ainda não viu, esse momento de quarentena, porque às vezes tem filmes que eu já vi, você não viu e vice-versa. Se você não viu Paulo, o apóstolo, né? Está passando aí no Telecine e em outras plataformas você provavelmente consiga ver. E eu estava vendo mais uma vez, deixa eu tomar minha água, e peguei ele no finalzinho, hoje é domingo, foi na sexta-feira, e vendo ali já no momento em que Paulo seria decapitado, e justamente ele pronuncia, né, ante aquela cena, esses versos que nós acabamos de ler. E eu fiquei pensando, eu falei, bom, é um bom tema para nós conversarmos no domingo, sobre combater esse combate que Paulo está falando. E na verdade isso é muito abrangente, não só na nossa carreira cristã, na nossa vida espiritual, mas na nossa vida de uma forma geral. Todos os dias nós precisamos matar no mínimo um leão. Não é? De repente você tenha mais leões para serem mortos. Não sei como é a sua demanda, você não sabe como é a minha,
mas quando acordamos, temos coisas, e a gente usa esse termo, né? Cada vez a gente precisa matar um leão por dia. E tem vezes que precisamos matar mais de um leão, dependendo das situações que a vida possa nos proporcionar, o dia a dia, as dificuldades que se apresentam, os problemas. Enfim, eu fiquei pensando nisso, né? Quando Paulo diz, olha, eu combati o bom combate, eu termino a minha carreira, mas eu guardo a minha fé. Agora o que eu estou aguardando são as premiações que o Senhor há de me dar, porque eu estou terminando a minha carreira. Então, mas eu guardo a minha fé. E eu queria falar, vocês sabem, quem me conhece sabe que eu gosto de ver séries, gosto de ver filmes, mas sempre buscando alguma brecha, e muitas das vezes eu vejo algumas coisas e guardo aquilo ali, uma frase. Às vezes a gente está vendo, eu e a Alessandra vendo alguma coisa e a gente acaba se olhando, olha, essa frase é legal, e dali a gente guarda para a gente poder comentar, conversar. A gente estava vendo O Resgate, é um filme também que estreou na Netflix, e ali fala uma frase, né, e legal, a gente anota. E eu estou assistindo O Arqueiro, até a Alessandra que deu início, O Arqueiro Verde, bem bacana, legal. Mas tem um momento aqui, a gente ainda está no início, estamos na 3ª temporada, são 8, e tem uma determinada situação em que o arqueiro passa, em que ele está enfrentando um de seus oponentes, um de seus inimigos, e ele não consegue detê-lo, e ele perde naquele momento ali. Né? Estavam brigando e tal, e o inimigo diz para ele algo que eu achei interessante. Ele diz assim para ele, olha, você perdeu porque você não sabe por que você combate. Você perdeu essa guerra porque você não sabe como e o porquê você está combatendo. Eu te venci porque você ainda não sabe. E no decorrer dos capítulos e da temporada, chega um determinado momento em que nós já estamos, em que ele disse, olha, eu perdi a primeira vez, mas agora eu vou enfrentá-lo, e ele me disse que eu perdi para ele porque eu não sabia por que eu estava combatendo. Agora eu sei. Ele diz isso. E eu falei, poxa, legal. Porque muitas das vezes, irmão, nós estamos combatendo, mas estamos combatendo, mas de uma forma completamente despreparada. Vamos para uma batalha completamente despreparados, sem saber, como diz o slogan, o jargão, né? A gente parece que caiu de paraquedas. O que você está fazendo aí? Cara, sei lá. Eu caí aqui, eu fui jogado aqui. Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Então, estou completamente despreparado. Fui jogado aqui, agora eu tenho que fazer e acontecer muitas das vezes. E não há mais lugar, pelo menos nesse momento, no mundo em que nós vivemos, para pessoas despreparadas. Se você é despreparado, despreparada, você é engolido. Lembra dos desenhos animados, lá onde quando o gatinho botava lá o peixinho na boca, só saía a cabeça e um pedacinho da cauda? Você é engolido, é devorado. Quem está despreparado nos dias de hoje, ele é devorado. Por isso que eu sempre falo, olha, quem está preparado, ele toma o lugar daquele que está despreparado. Se você sabe algo que eu não sei, se eu estiver concorrendo com você em qualquer área, você vai me vencer, porque você está mais preparado do que eu. A vida é assim. Então, muitas das vezes você... O que você está fazendo aí? O que você está fazendo? Por que você faz isso? Pô, não sei. Por que você lê a Bíblia? Por que você ora a Deus? Pô, sei lá, só me falaram que tinha que orar, mas eu nem sei. Só me falaram que tinha que ler. Mas eu não tenho a menor noção. Por que eu leio esse livro? Ou por que eu oro a Deus? Irmãos, não se pasmem. Tem pessoas que provavelmente não saibam o porquê que ora, o porquê que lê a Bíblia. Sabem, meu pai me ensinou assim, eu vejo, eu estou na igreja há tanto tempo, as pessoas fazem isso, então eu vou fazendo. Ou seja, o despreparo é algo que não é mais aceitável nos dias de hoje. E isso em qualquer carreira que eu e você quisermos concorrer.
quer seja numa vida espiritual, ou quer seja numa vida secular, concorrer à faculdade, concorrer a empregos. Não adianta, não adianta. A gente estava vendo um filme que todo mundo já deve ter visto, se não viu, que é Karate Kid, né? Não, mas é a versão mais antiga, lá com o Daniel, não com a do filho do Will Smith, né? E eu estava falando com o Lucas e com a Alessandra, mas que casaquinho fuleiro que ele usa, né? E ela, não, mas não, é o figurino do filme. Eu falei, mas pelo amor de Deus, aquele casaquinho vermelho é horroroso. Então, assim, você vai vendo, quer dizer, até para você concorrer a um emprego, você precisa estar bem vestido. Você pode ser pobre, pode não ter dinheiro, mas se você está bem vestido, na minha época, quem é da minha idade ou gira em torno da minha idade, 50, vai lembrar de uma calça jeans que se chamava US Top. E tinha um slogan: o mundo trata melhor quem se veste bem. O mundo trata melhor quem se veste bem. E é isso. Quer dizer, nessas competições, nessas guerras, nesses combates, precisamos estar preparados mentalmente, fisicamente, espiritualmente, com a nossa melhor roupa. Pode ser a roupa mais simples, mas esteja bem vestido, não como Daniel San, um casaco horroroso, vermelho, ridículo, mas era aquilo ali. Eu só estou usando para que você possa entender que quando se entra em combate, precisamos estar preparados, porque hoje em dia, quem não estiver preparado, como diz aí a linguagem do futebol, toma a bola nas costas, é engolido e não, você fica a ver navios. Essa que é a grande verdade, porque a competitividade ela é muito grande. As formas de aprendizado, elas aumentam a cada dia. Os cursos online, tem cursos muito baratinhos de R$20, plataformas muito boas que te proporcionam cursos bem legais que você pode aprender e aprende mesmo. Eu estou cansado de fazer, sempre indico para a Luísa, a filha da pastora Ruth, a gente sempre troca zap, olha, e aí, tá fazendo e tal? A gente está sempre, olha, tá fazendo o quê? Olha, consegui aprender isso. Porque são conhecimentos que você vai angariando e quando surge uma oportunidade, você está preparado. Então, e é baratinho, então você investe na sua vida para que quando houver um enfrentamento, um combate, quando houver algo para que você venha estar em situação de competitividade, você esteja preparado. Porque se não estiver, irmãos, vai ficar, não vai conseguir. Porque a jornada ela é muito longa, eu tenho sempre falado isso. Às vezes até me torno repetitivo, confesso, mas eu vou morrer dizendo isso. A jornada ela é longa, nós temos um início, falei disso na quinta-feira, temos um início, temos um final, mas um meio que é o desafiador dessa jornada. E para esse meio a gente precisa estar competitivo, a gente precisa estar preparado, porque muita coisa vai acontecer quando iniciamos o nosso combate até o final. Muita coisa tem para acontecer, como diz, muita água vai passar por debaixo da ponte. Então você e eu precisamos estar preparados. Porque, irmãos, às vezes nós pagamos por um profissional para que faça um serviço, outro exemplo para você e para mim. Aí o camarada entra lá, vai na tua casa ou vai fazer qualquer serviço, em 5 minutos ou em meia hora ele resolve o problema. Aí a gente fica, caramba, vou pagar isso tudo, o cara veio aqui em 5 minutos ou 10, ou em meia hora ele resolveu, ou no máximo em 1 hora ele resolveu. Sabe por quê? Porque ele estudou, porque ele está preparado para fazer. Então, mas tem coisas que eu aprendi em alguns cursos que eu estou fazendo. Caramba, eu ouvi as pessoas falar, o meu amigo Stefan lá de São Paulo, Marcelo, isso aí você faz em 10, 15 minutos. Eu falei, que isso, cara? Porque eu não sabia. E realmente, aí você aprende, porra, caramba. Mas por quê? Porque agora eu sei. Quando você não sabe, tudo é difícil. E aí você quer desvalorizar o conhecimento que a pessoa tem. A pessoa estudou. Então, se ela estudou, ela está preparada, está mais preparada do que eu. Então, às vezes ela quer fazer uma parte elétrica, às vezes eu fico, soltou. Aí você chama um profissional, ele, pum. Isso quando é um profissional honesto, né? Se for, ele vai enrolar e vai dizer que queimou isso e aquilo e tá tudo direitinho.
Ou seja, então, se você está preparado, se você está instruído em qualquer área, você vai saber competir e combater os combates do início até o final, o combate do meio, que são os mais desafiadores, porque a jornada é longa. Um bom passo a passo pode te ajudar. O Lucas é completamente diferente de mim. Somos parecidos em algumas coisas, mas ele é muito diferente em outros aspectos. Eu gosto muito de escrever. Se você está falando alguma coisa, eu quero escrever porque isso me ajuda a assimilar, isso me ajuda, me dá um poder de absorção maior. Ele não. Ele tá bom. São coisas diferentes. Mas se você puder fazer um passo, por isso que eu estou falando do passo a passo, isso aqui não se adaptaria a ele. Muito provavelmente não. Ele vai fazer o passo a passo na cabeça dele. Mas, beleza, se você também é igual a ele, faça. Ou então bole um passo a passo, uma estratégia na sua mente para que você... Porque a jornada é longa, irmãos. A jornada é longa. A jornada é pesada, como cantamos, né? Às vezes podemos nos cansar na caminhada, mas, como diz, segura na mão do Senhor e vai. Vai. Então faz um passo a passo para você entender por que você está combatendo. Entender por quê e por quem que você combate. Falando de nós, cristãos. E se você, meu amigo, que está me vendo, está me dando a honra de me ver, não é, com certeza você tem os seus objetivos que você também quer alcançá-los. Então, se você também tem, trace um passo a passo. Primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo. Primeiro eu vou fazer assim, vou fazer assado e tal. Então é assim, porque não tem como. Como é que você vai... a gente quer correr sem saber andar, não existe isso. Aprenda a andar, depois você vai correr. Mas para isso tem que ser um passo a passo, não tem como. Eu vou fazer... Como? Você sabe? Não sei. Então se prepare. Entenda por quê e por quem que você está combatendo. Por isso que aquele oponente disse para o arqueiro, olha, você perde porque você não sabe por que você combate. Você não sabe o porquê. Então se você não sabe por quê, eu faço por fazer. Mas quando você tem objetivos e entende o porquê ou os porquês e por quem você faz, eu faço isso pela minha família. Eu uma vez, teve um momento da minha vida em que eu trabalhei em 2 empregos. Por que eu fiz isso? Pela minha família. Porque eu queria algo melhor. Não é fácil trabalhar em 2 empregos. Mas eu fiz pela minha família. Ou seja, eu combatia em 2 frentes, vivia praticamente igual um zumbi. Trabalhava no emprego de madrugada e quando tinha folga dava mais um descanso. Quantas vezes eu acordava de tarde e alucinado, achando que tinha que trabalhar, pedindo a lição na Motorola. Era assim, a coisa era meio frenética, mas... As coisas andavam porque era um combate em que eu precisava. Mas eu sabia os porquês. Eu quero só para ficar rico? Não. Eu queria para poder estar onde eu estive no 2º emprego, para largar o primeiro e eu aí dar prosseguimento à minha vida. Mas eram 2 combates. Mas a gente precisa saber e entender o porquê que a gente está fazendo. Porque senão... Outra coisa, refletir sobre os seus níveis de motivação. Qual é o teu nível de motivação para estar combatendo, para estar fazendo faculdade, para estar fazendo um curso online, para estar pagando isso, para estar pagando aquilo, para falar, para dizer ou para não dizer? Qual a tua motivação? Qual o teu grau de motivação? Porque, irmãos, tem dia que a gente está com o pneu arriado. Tem dia que o óleo está lá embaixo. Então a gente tem que balançar o carro para poder, né, para poder pegar um gás, para poder ter força, para poder... naquele dia a gente startar. É difícil, não é fácil. Entender as suas habilidades. Você tem habilidades, eu também tenho. Eu preciso entender o que eu sou bom, o que eu não sou. Porque eu estou fazendo algumas coisas agora que requerem ter criatividade. E aí eu e o Lucas, a gente comenta, a gente está fazendo, a gente tem projetos, a gente tem planos. E ele falou, eu falei para ele, você fica com essa parte, porque isso é bem mais a sua cara, e eu fico com essa, porque isso aqui é mais a minha cara, eu tenho mais habilidade para isso, e você tem mais habilidade para essas coisas. É entender
Porque senão daqui a pouco eu estou fazendo coisas que eu não tenho nenhuma aptidão, ou então a minha habilidade é muito pequena. Então entenda isso também, reflita sobre seus níveis de motivação, entenda suas habilidades e desenvolva novas também. Desenvolva novas habilidades. Por que não? Irmãos, alguns dias atrás eu não sabia fazer sites, mas agora eu sei porque eu fiz um curso e eu aprendi. Então você desenvolve novas habilidades. Você, olha, agora eu sei fazer isso. Olha, eu aprendi. E aí você vai desenvolvendo e vai fazendo, até que você vai ganhando aptidão e vai melhorando e vai abrindo um leque, porque você está se preparando. Você está se preparando. Então é necessário isso. É fundamental. E isso é um ponto ligando ao outro. Você vai combatendo, primeiro você precisa estar preparado, e aí você precisa entender por que você combate, para quem você combate, quais os motivos, porque aí você vai ficar numa não sei se encruzilhada seria melhor, né, num cruzamento, porque o que você quer? Quer deixar legado ou quer deixar herança? Aonde você está a fim de chegar? Eu tenho dito isso de uma forma sistemática. Aonde você quer chegar? Aonde você quer parar? Qual é o teu porto seguro? Aonde você vislumbra chegar com tudo isso que você está fazendo na tua carreira cristã, na tua carreira profissional? O que você tem almejado da tua vida? O que você pensa do seu futuro? Como diz, né, na nossa época, o que você quer ser quando crescer? O que você quer da vida? Como você está se preparando para isso? Porque, irmãos, nada vai cair nas tuas mãos de mão beijada. Nada, se você não se esforçar, se você não buscar situações para que você possa ali gerar conhecimento, nada. Eu estava fazendo um curso e aí terminei, aí o professor trocando e-mail com ele, que ele dá um certificado. Ele dá um pela plataforma, uma plataforma dá, e o outro ele dá porque se você prestar alguns trabalhos e enviar para eles, ele dá também pela instituição dele. Aí mandei e tal, aí falei, poxa, que legal, você foi bem e tal, aquela coisa toda. Aí conversando comigo, aí eu falei, poxa, eu queria fazer teu outro curso, mas estou esperando ter dinheiro. Ele falou, não seja por isso, eu vou te dar. Então, me deu, eu fiz mais outro, ele me deu mais outro. Isso tudo no 0800. Paguei um e fiz mais 2 dele, ou seja, fiz 3 cursos dele, e um eu paguei e 2 ele me deu. Ou seja, eu pude aumentar o meu conhecimento e o meu preparo para combater, porque, irmãos, na vida espiritual ou na vida que você escolher para trabalhar, no mundo secular, na vida secular, você vai ter embates também. São os teus concorrentes para o ramo de atividade que você escolheu. Aí eu lembro aí da Mariane, do Diego, da Luísa lá em Itaipuaçu, né, nas suas canecas personalizadas. Eles não são só eles que fazem canecas. Tem um universo de pessoas que também fazem. Ou seja, eles têm aí vários concorrentes. Preço, uma série de coisas. Então, eles têm que ser competitivos e saber alguma coisa que possa cativar o seu público. O nicho de pessoas que eles trabalham. E com a vida não é diferente. Se não houver preparo para fazer a caneca, eu tive lá uma vez, a Mari me mostrou, e o Diego, como é que faz e tal. É algo um pouco meio que até artesanal, porque se errar ali na prensa da caneca, já era, perde a caneca não pode vender, vai beber água, vai beber o que for. Né? Então você perdeu ali, ou seja, então tem que ser algo muito, né? Então tem que ter um equipamento. Então tudo isso. Ou seja, preparo. Eu quero vender caneca, mas não tenho a máquina que faz a prensa ali. Então você precisa se preparar. E a gente, para isso tudo, na nossa vida não vai ser diferente. Não vai. Conhecendo seus adversários. O que você quer deixar? Herança. Herança é o patrimônio que é recebido de um antecessor. Eu te deixo uma herança, meu filho. Ou é legado. Algo que é transmitido ou adquirido, mas não como herança. É algo deixado para um todo e não só para um.
A gente pode deixar o exemplo dos 10 mandamentos, que é um legado de Deus para o ser humano, para a humanidade. E aí, irmãos, a gente vai dando mais um mergulho e vai se aproximando de onde, na verdade, eu gostaria de parar com vocês. Paulo, ele entende bem o que foi combater o bom combate. Ele entende isso de uma forma muito clara para a sua vida. Porque, primeiro que essa expressão que ele diz, ele fala disso no verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira e conservei e preservei a fé, e guardei a fé. Ele diz isso, ele estava perto, muito perto do final da sua vida. Ele sabia que estava próximo do fim. Ou seja, ele iniciou a carreira, no meio dessa carreira houveram muitos desafios, muitas coisas desafiadoras, mas ele já estava muito próximo do final, ele pressentia isso. E ele faz essa afirmativa na carta que ele escreve para Timóteo. E ele estava reconhecendo uma vida bem vivida ao serviço do Eterno. Ele, quando faz essa declaração, fala assim, Timóteo, eu combati o bom combate, eu acabo a minha carreira, eu completo a minha carreira, mas eu guardo a minha fé. E agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me concederá naquele dia. E não somente só para mim, mas certamente a todos os que amarem a sua vinda. Ele estava já, olha, a minha relação com Deus, a minha vida foi vivida de uma forma intensa, e eu servi ao meu Deus com inteireza de coração e procurei cumprir tudo aquilo que foi colocado diante de mim no decorrer da minha caminhada. Ou seja, ele foi aonde Deus mandou como um bom soldado. Como um bom soldado. Ele cumpriu todas as missões. Todas, literalmente, ele cumpriu tudo aquilo que Deus havia proposto para que acontecesse e ele fizesse no decorrer da sua vida. E Paulo assim o fez. E ele termina a carreira, ele termina a corrida, que ele fala, olha, eu estou acabando, eu estou terminando, eu estou no final, eu já estou vendo a linha de chegada, Timóteo, eu já estou vendo, a minha vida já está no final, mas eu combati esse combate com muito vigor, eu entendi tudo aquilo que o meu Deus deixou de instruções para que eu fizesse. E querido, eu quero te dizer uma coisa, se essa palavra ela está aqui hoje, Paulo tem muita participação nisso. Os homens no passado, os homens que nos antecederam têm participação e eles deixam para nós não uma herança, mas deixam para nós um legado, legado das suas vidas, da forma em que eles viveram, da forma que eles iniciaram, da forma que eles terminaram, mas principalmente da forma em que eles passaram o meio que foi o mais desafiador nas suas vidas. Os heróis da fé, tudo isso, todo esse legado. Seguir a Jesus é entrar em batalha, irmãos. Seguir a Cristo é entrar em batalha. Você, a partir do momento em que aceitou a Jesus, você entra em batalha. Seguir a Jesus, porque nós lutamos contra o pecado, nós lutamos contra o diabo e seus demônios. Lutamos diuturnamente, todos os dias, porque a intenção dele, Jesus já falou, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, se ele veio para isso, mas Jesus diz, olha, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Então, é uma luta, um combate a ser combatido. Não só na nossa vida secular, mas principalmente, é isso que eu quero tratar, e foi essa a minha intenção, o que eu falei foi mais uma introdução, mas esse final, para mim, é o mais importante. Não que a nossa vida secular não seja, mas tudo depende da nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual, da forma que nós estamos, ela vai ditar como vai ser ou como vai estar a nossa vida secular, o nosso trabalho, as nossas motivações. Você não tem a menor dúvida disso. Voltando, lutamos. Seguir a Jesus é viver em batalhas, lutar contra o pecado, lutar contra o diabo e seus demônios. E nós temos missões a realizar. Eu separei apenas duas, que no meu entender são as mais importantes. A primeira é crescer e expandir o reino. Temos sido chamados para combater o bom combate, para crescer e expandir o reino.
Não interessa se a minha igreja vai ter 100 membros, 50, 200, 1000, não interessa. O que eu fui chamado é para expandir o reino, fazer com que o reino se propague, para que o Senhor Jesus volte o mais rápido possível, para que assim eu completando a minha carreira, você completando a sua, todos aqueles completando as suas missões, o Senhor possa voltar e buscar a sua igreja e venhamos a viver com o Senhor para todos sempre. A segunda é pregar a palavra. Crescer, expandir o reino e pregar a palavra. Foi para isso que Deus tem nos chamado, para isso que Deus tem nos preparado, para combatermos o bom combate, para acabarmos a nossa carreira quando ela estiver próxima do fim e guardarmos a fé. Para isso. E interessante que, embora tudo isso, Paulo em nenhum momento, quando ele faz essa afirmativa, que combateu o bom combate, que estava acabando a carreira, mas que guardou a fé, eu posso te afirmar, nós combatemos sim também como Paulo combateu, mas em nenhum momento combatemos sozinho ou Paulo combateu sozinho. O Senhor estava com ele em todos os momentos e estará e está conosco em todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós vamos combater, mas nunca sozinhos. Jesus estará conosco e Jesus vai nos dar a vitória, porque quando Jesus combate conosco, ele nos dá a vitória. Não adianta querer cutucar a onça com vara curta, como diz. Não faça isso. Mas quando estamos no Senhor e enfrentamos o bom combate, munidos de capacete, da couraça, do escudo, das sandálias, irmãos, aí nós combatemos o bom combate e o Senhor está conosco. Paulo reconheceu, e eu finalizo aqui, Paulo reconhece que a sua luta tinha sido boa. Foi difícil, mas ele lutou pelas coisas certas e não desistiu. Eu falei na quinta-feira de não desistir. Não desista. Não desista. Paulo lutou por aquilo que era certo. Ele entende as instruções que o Senhor havia lhe dado. E ele padeceu pelo nome do Senhor. Foi um meio. Foi desafiador para aquele homem. Padeceu. Viveu experiências extraordinárias. Foi levado ao terceiro céu. Viveu experiências que ele relata que foram extraordinárias para um ser humano vivê-las. E ele viveu-as. E você também. E ele no final entende, olha, eu vou morrer. Eu combati o bom combate, eu acabo a minha carreira, mas eu guardo a minha fé. Queridos, entenda de uma vez por todas por que você combate o bom combate. Não só na tua vida espiritual, e principalmente na tua vida espiritual, mas também nas outras áreas. Entenda, não vá como arqueiro. Você está lutando, mas você não sabe nem por que você combate. Aí seremos derrotados. Mas se soubermos e entendermos o porquê que fazemos determinadas coisas, o porquê que eu faço isso, os níveis da nossa motivação, que não podem ser, hoje eu quero fazer e amanhã não. Se entendermos isso, nós seremos bem-sucedidos. E quando estivermos no final da nossa carreira, vamos poder dizer, como Paulo disse, isso é se não formos arrebatados. Olha, Senhor, eu cumpri a minha carreira, eu combati o bom combate. Foram momentos difíceis, mas eu guardei a fé. Que seja assim na sua vida. Deus te abençoe, te guarde. Deus possa te dar uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana em que os seus celeiros sejam prósperos, nos dê saúde. Estamos combatendo um vírus que nesse momento não tem cura humana. Sabemos que o nosso Deus é poderoso para acabar com isso. Basta uma palavra e tudo isso acaba. Mas enquanto isso não acontece, estamos combatendo. Às vezes, a sensação que temos nesse momento que estamos vivendo da nossa vida, na história, é que estamos combatendo um inimigo invisível. E o vírus é invisível. Não temos como detectá-lo. Se tivéssemos, igual os filmes que a gente vê, que coloca-se aqueles infravermelhos, né, ou aquelas óculos, né, que você consegue ver o teu adversário na noite, ver ele esverdeado e tal, ver a sombra de calor, mas isso não acontece. Não temos como enxergar, não temos como ver.
Então, por isso não podemos chegar próximo das pessoas, por isso estamos evitando aglomerações, por isso estamos tomando vários cuidados. Mas isso é um combate que parece que estamos perdendo. Perdemos sim, perdendo vidas, pessoas estão sendo ceifadas, mas estamos lutando. Os governos federais, o governo estadual, o mundo está lutando para que haja cura, o mundo está lutando para que as coisas possam melhorar, o mundo está lutando, mas estamos combatendo. Mas se estivermos preparados, e muitas das vezes algumas coisas estão acontecendo, alguns países não combateram da forma correta ou deixaram para combater essa doença, achando que era uma pequena gripe, que isso não ia dar em nada, e quando abriram os olhos, muitas vidas foram ceifadas e poderiam não ter sido mortas pessoas se o combate tivesse de outra forma. Estamos agora vendo que o combate, que se tivéssemos, não estivéssemos com a saúde falida como está, o combate teria sido de uma outra forma. Não precisaríamos estar fazendo tantos hospitais, estamos aguardando, falando agora de Rio de Janeiro, aguardando com que hospitais fiquem prontos e o governo estadual bota a culpa, me foge agora o nome da empresa que está fazendo, né, alguns hospitais, bota a culpa e agora os hospitais que deveriam estar prontos, agora só em junho é a previsão. Enquanto isso as pessoas estão morrendo, ou seja, esse combate não está sendo bem feito, porque não houve preparo. Na verdade, nunca houve. Agora que essa situação explodiu, é que as pessoas precisam ver o que pode ser feito, o que vai deixar de se fazer, mas o que você quiser fazer na sua vida, você precisa se organizar, você precisa se preparar. Se você não se prepara, querido, vai ficar muito difícil. E até você se preparar como diz o meu amigo Alex, é querer trocar pneu com carro em movimento. Difícil pra caramba. Mas muitas das vezes isso acaba acontecendo. Você vai fazendo com o carro em movimento, com o jogo rolando e você está tentando fazer alguma coisa. Aí é difícil, é muito complicado. Então, combata o bom combate. Pense na sua vida espiritual. A sua vida espiritual, ela é que vai reger todas as coisas em que você vai fazer. Quer ser bem-sucedido? Precisa estar com a tua vida espiritual em dia, firme com Cristo, buscando, lendo a sua palavra, mas sabendo por que você lê, orando, clamando ao Senhor, mas sabendo por que você clama, porque você sabe que Ele responde oração. Eu leio porque eu sei que Deus fala comigo através da sua palavra. Eu preciso entender isso. Quando eu entendo, eu vou falar como Paulo, lá no final da sua vida. Olha, eu combati o bom combate, eu acabo a minha carreira, mas eu guardo a fé no eterno. Deus abençoe a sua vida. Quero só orar e agradecer a Deus, porque o pastor Marcelo, da Igreja Apostólica O Caminho, retorna para sua casa, voltou, né, depois da Covid, graças a Deus, e tantos outros irmãos em Cristo também. Vamos continuar orando para que não chegue esse mal até a tua vida, até a tua casa, em nome de Jesus. Deus vos abençoe, saúde para você, saúde para a sua família, que nenhuma praga chegue até a tua tenda, no nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos da Igreja Plantadores de Árvores, todos os irmãos que estão me vendo, Deus vos abençoe. Graça e paz. Eu quero só orar e terminar, e vejo vocês quinta-feira, se Deus assim permitir. Pai, eu te agradeço por mais esse dia, por mais esse momento, por mais essa oportunidade que posso ter junto aos meus irmãos. Possa abençoá-los, possa guardá-los, sejam eles abençoados, que eles possam se preparar para o bom combate, Pai. Porque, ó Deus, o meio é o que é mais desafiador na nossa carreira. Em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe, te guarde. Vejo você na próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. A paz.